Fala galera, beleza? Quem fala é o Matheus, tô aqui pra mais um vídeo aqui com vocês. Hoje vou resolver esse probleminha aqui com vocês, que ele é bem interessante, ó. Três formigas, uma em cada vértice de um triângulo equilátero de lado L, se movem simultaneamente, uma em direção à outra, cada uma com a velocidade de módulo constante v. Determine depois de quanto tempo as formigas estarão no mesmo lugar. Cara, que doideira, né? Então olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo equilátero, tá? Tu lembras o que que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é o famoso triângulo que possui todos os lados iguais, correto? Sim ou não? Sim. E aí ele fala que o lado desse triângulo é L, né? Então aqui é L, aqui é L e aqui é L. Aí outra coisa que tu tens que saber, o quê? Que sempre que tiver um problema que ele pergunta depois de quanto tempo eles vão se encontrar, o encontro dos objetos sempre serão no centro geométrico da figura, tá? Então, se eu tenho um triângulo, o encontro dessas, no caso dessas três formigas, será no centro geométrico do triângulo. E como é que você vai descobrir o centro geométrico desse triângulo? Basta você traçar as medianas. Então, tu vai pegar aqui cada vértice e traçar até o lado oposto a esse vértice. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Pegou aqui um vértice, foi até o lado oposto. O outro, aqui, bora lá, foi. E aqui, ficou meio paia, mas tudo bem. Ficou meio torto, né? Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, que o encontro aqui dessas medianas, esse ponto aqui no meio, é o que a gente vai chamar de onde vai ser o encontro, né? Dessas formigas, tá? Aí, beleza. Então vamos pegar, por exemplo, uma formiga que esteja aqui no topo. E aí ele disse que ela tem uma velocidade v pra cá, tá? E aí você deve saber que um triângulo equilátero, ele tem todos os ângulos internos igual a 60. Então isso aqui tudo é 60. Só que a mediana ela também é uma bissextrês, então ela corta esse ângulo no meio e a gente vai ter que esse ângulo aqui é 30 graus, beleza? E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa velocidade v e vou decompor no eixo que a formiga vai se deslocar para ela se encontrar com as outras duas formigas, certo? Então eu vou deslocar nesse eixo aqui. Esse eixo aqui que eu desenho em rosa, nessa velocidade que eu desenho em rosa, ela tá com um ângulo. Se tá com um ângulo, é v cosseno. V cosseno. Essa é a velocidade que a formiga vai ter para se deslocar até o centro geométrico da figura, tá? V cosseno de 30 graus, claro. E no caso, outra coisa que a gente não tem nessa questão é a distância que ela percorre, porque assim, ó, essa distância que ele anda até chegar no centro, ela é desconhecida. Eu vou chamar de D, por exemplo, tá? Essa distância aqui eu vou chamar de D. Só que, olha só, bem aqui embaixo, a gente também tem um ângulo de 60 graus. É o todo, né? E também tem uma mediana. E essa mediana corta esse ângulo meio. Então aqui vai ter 30. Ah, eu quero que você preste atenção no seguinte. Você tem um triângulo isósceles, que é aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu vou pintar de verde. Esse triângulo que ele é isósceles. Então você tem um ângulo 30, um ângulo 30. Esse outro ângulo que falta, você já deve saber, né? Para fechar um triângulo, a soma tem que dar 180, então aqui tem que ser 120 graus, correto? E aí, olha só, o que mais? Se você tem aquele lado oposto a 30 é D, então o outro lado oposto a 30 também é D, tá? Então você tem esse triângulo aqui. E você quer descobrir quem é esse D, porque o D você não sabe, você tem que saber quem que é esse D em função de L, em função do lado L do triângulo. E aí, olha só, você tem lado, 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 ângulo, ângulo, ângulo. Para descobrir esse valor de D, eu vou usar uma lei na matemática chamada lei dos senos. Como é que é essa lei dos senos? Eu vou pegar um lado qualquer, vou pegar o D, por exemplo, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto ao D? É o 30 graus. Então, seno de 30. Aí eu vou pegar um lado que eu tenho, que é no caso o L.
E vou colocar sobre o seno do ângulo oposto a L. Quem é que está oposto ao L, né? Quem está oposto ao L é o 120. Então fica seno de 120 graus. Aí substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Vamos lá. D sobre seno de 30 é 1 meio. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Você pode cancelar 2 com 2. Você vai ter aqui D sobre 1, que é D é L sobre raiz de 3. D é L sobre raiz de 3. Ok, legal. Eu vou deixar assim mesmo, não vou racionalizar. E agora eu vou calcular aquilo que ele quer, que é o tempo, né? Como é que calcula o tempo? Vocês lembram como é que calcula o tempo? Para calcular o tempo, basta você pegar a distância, né, percorrida, e dividir pela velocidade. No caso, a distância que foi percorrida é esse L sobre raiz de 3. E a velocidade é quem? É aquela que a gente decompôs, que é o V cosseno de 30. Sobre V cosseno de 30. Mas espera aí, você sabe quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Dividindo aqui nessas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai ter L sobre raiz de 3 vezes 2 sobre V raiz de 3. E aí 2 vezes L, 2L. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 1V fica 3V. Então a nossa resposta é 2L sobre 3V, que a gente encontra na letra B de bola. Beleza? Essa foi a questão. Valeu, um grande abraço e fui.